Eu sou a professora Patrícia Muriel, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dos testes laboratoriais para o coronavírus. Nós temos notado que muitas pessoas têm dúvida e inclusive estão fazendo testes que não vão trazer nenhum benefício para saber se essa pessoa teve contato ou está com o coronavírus. Bom, então, a principal pergunta é: quais testes nós temos para detectar ou saber se já tivemos contato com o Covid-19? Se vocês observarem aqui, a gente tem dois testes. O primeiro deles, que eu estou deixando aqui em vermelho, é o teste que detecta o vírus, ou seja, se você está com o vírus no seu organismo naquele momento. E o outro teste que nós temos é o teste que vai detectar, então, aqui, ó, o anticorpo, tá? Esse anticorpo. Ou seja, se você já teve contato com o vírus, ou até mesmo está com o vírus, e seu organismo já identificou e produziu esses anticorpos contra o coronavírus. Então, esses dois testes que nós temos. Qual teste que eu tenho que fazer? Em que momento que eu tenho que fazer esse teste? São duas perguntas normalmente que as pessoas se fazem. Será que eu estou com o vírus no meu organismo? Ou será que eu já tive contato com esse vírus, né? Então, qual teste que eu tenho que fazer para saber se eu estou com o vírus? Ou qual teste que eu tenho que fazer para saber se eu já tive contato? Então, vamos lá. Uma coisa que nós temos que saber é esse gráfico aqui, tá? Que seria o período ideal para ser feito cada teste. Cada teste tem um propósito, né? O primeiro deles, que eu estou mostrando aqui, ó, que é o PCR, né? Ele detecta o vírus. Então, o ideal é que esse exame seja realizado de 3 a 7 dias do início dos sintomas, tá? Antes desses 3 dias, talvez a quantidade de vírus seja muito pequena para detectar, e depois dos 7 dias, o seu organismo já pode ter dado conta e matado esse vírus, então não vai detectar, tá? E o outro teste, que é para saber se a gente já teve contato, que é o teste dos anticorpos, a gente deve realizar esse teste depois dos 7 dias. Por quê? Se a gente olhar esse gráfico aqui em cima, ó, vocês vão ver aqui, ele está mostrando, né? De 0 a 7 dias, a gente tem o vírus aqui. Depois do 7º dia, a quantidade de vírus abaixa e aí a gente começa a fazer a produção dos anticorpos. Então, se eu fizer, eu acho que eu estou com coronavírus, vou fazer um teste rápido. Adianta? Se eu fizer aqui no 4º dia, por exemplo, ele pode dar negativo, porque você ainda não tem anticorpos, certo? E você está com o vírus. Então, saber qual o teste deve ser feito no momento certo é o ideal, tá? Então, para detecção de anticorpos, o ideal é que seja depois dos 14 dias, tá? A gente vai comentar um pouquinho. Então, vamos lá. O primeiro teste de detectar o vírus, se o vírus está no meu organismo. Nós temos, então, voltando ao gráfico que eu mostrei para vocês, a realização do PCR, que tem que ser entre os dias 3 e 7 de sintomas. Ah, mas eu sou uma pessoa assintomática. Você teve contato com alguém com sintoma? Tive. Quanto tempo faz que você teve esse contato? Há 3 dias. Então, você está aqui dentro mesmo sem ter sintomas, tá bom? Como é feito esse teste? Vocês já devem ter visto muito na TV, né? É um teste onde a coleta é feito no nariz e na garganta através de um suave. Você é onde tem mais vírus, né, nesse período aqui. Então, esse suave vai ter a amostra do COVID, caso você seja positivo. No laboratório, é feita uma extração do vírus e aí a gente quantifica um gene.
Então, portanto, né, o objetivo do teste RT-PCR é identificar o genoma viral na amostra do paciente. Então, na amostra do paciente, nós vamos ter o vírus, certo? E esse vírus, ele tem um código genético aqui, ó, que faz com que seja sintetizada proteínas. E essas proteínas são importantes para o vírus poder se multiplicar. O que normalmente é feito é a detecção da parte do vírus que dá origem à proteína chamada N, tá? A qual essa proteína está no capsídeo nuclear. Então, esse genoma do SARS-CoV, que é essa linha azul aqui que vocês estão vendo, né, carrega essa informação da síntese dessas proteínas que o vírus necessita e a gente vai detectar, então, uma parte aqui do vírus que codifica essa proteína. Então, portanto, né, quando a gente faz o RT-PCR para a detecção do vírus, aqui do lado eu coloquei o vírus, mostrando as proteínas que ele tem, nós vamos detectar se o vírus está no nosso organismo. Se o RT-PCR for positivo, significa então que nós estamos com o vírus no organismo e eu posso transmitir o mesmo para outras pessoas. Se o RT-PCR for negativo, pode ter duas possibilidades. Eu não estou com vírus, isso é fato, né, no momento da coleta. Mas são duas possibilidades. Eu posso nunca ter tido contato com o vírus, ou eu já ter tido a infecção, já ter tido o vírus e eu ter me curado. Então, eu não tenho mais o vírus no meu organismo. Para isso é que a gente faz então os testes para detectar o anticorpo. Porque com o teste de detecção de anticorpo, a gente vai conseguir ver se eu sou negativo no PCR, por exemplo, porque eu nunca tive contato com o vírus ou eu já tive o contato e já me curei. Se eu nunca tive contato com o vírus, o meu anticorpo vai ser negativo. Se eu já tive contato com o vírus e não tenho mais o vírus porque o RT-PCR foi negativo, o meu anticorpo vai ser positivo. Então, vamos dar uma olhadinha nesses testes para detecção de anticorpo. Então, a gente chama de testes sorológicos ou detecção aqui, ó, de anticorpos, tá? No soro do paciente, por isso que é sorologia. Nós vamos detectar anticorpos tipo IgG, IgM ou até IgA. Lembrando, então, que eu falei no começo, o ideal é que isso seja feito pós 14 dias de probabilidade de infecção. Esse teste é muito utilizado, né, como epidemiologia, para saber então se as pessoas ou como a cidade está em relação ao número de pessoas que já tiveram contato com o vírus, tá? A gente tem dois tipos de teste para detectar os anticorpos. A gente tem o teste ELISA, que é aquele feito nos laboratórios, onde se coleta sangue desse paciente, e aí a gente tem um teste aonde a gente tem uma plaquinha que tem anticorpos que reconhecem o anticorpo aqui do vírus, tá? E aí a gente detecta se teve ou IgM ou IgG, como que tá os anticorpos dessa pessoa. Ele é mais sensível que o teste rápido, então ele é melhor do que o teste rápido. O teste rápido, é o que vocês têm visto muito, né? Também detecta anticorpo, né? E aí aqui é o esqueminha dele, ó. Então, nós vamos colocar aqui o sangue da pessoa e aí pinga algumas gotinhas de solução e esse sangue começa a percorrer, né, essa plaquinha, nessa membrana aqui que chama de membrana de nitrocelulose. Num primeiro momento, esse sangue passa por um pedaço aqui da placa, aonde nós temos um pedacinho do vírus, né, marcado com alguma coisa para dar cor para a gente. Então, imagine, eu pus o sangue da pessoa, tá andando. Passei por aqui, eu tenho anticorpo contra o vírus. O que vai acontecer? Esse anticorpo vai grudar, né, nesse antígeno.
tá certo? E vai continuar caminhando. Não tenho. O que vai caminhar? Somente o sangue da pessoa sem esse pedacinho aqui. Continuei caminhando. Aqui nessa linha, a gente vai ter um anticorpo específico para IgG. Então, olha, se eu tinha um anticorpo contra o coronavírus, ele se ligou na plaquinha, na partinha do coronavírus aqui, né, que a gente viu, e ele continuou caminhando. Se for IgG, ele vai grudar nessa linha. Se for IgM, ele vai grudar nessa linha. Se for IgG, ele gruda nessa linha. Se a gente não teve essa reação aqui, não vai ter cor, né? Porque pode até ter anticorpo IgG, IgM, mas não vai ter cor. E o controle vai ligar todo anticorpo aí, controle. Então, o que a gente tem? Se é negativo, só o controle, dá um risquinho. Se a gente tem IgM, só dá o IgM. Se for só IgG, IgG. E se for IgM, IgG, os dois dão uma coloração na plaquinha. Então, os anticorpos, o que acontece? Como eu falei para vocês, o IgM, ele quando é positivo, significa que a pessoa possui anticorpos tipo IgM, né? E se deduz que ela está na fase ativa da doença, havendo possibilidade do micro-organismo estar circulando naquele momento. Mas como que a gente sabe se o micro-organismo está circulando? Só se a gente fizer o RT-PCR. E no COVID, ainda não se sabe ao certo quanto tempo esse IgM vai ficar positivo. Já o IgG é aquele de fase crônica, ou seja, possivelmente, se você for só IgG positivo, você já está curado, não está mais com o vírus, né? Mas lembrando, se for IgM positivo, ai meu Deus, eu estou com o vírus? Não necessariamente, tá? Porque a gente ainda não sabe quanto tempo esse IgM vai ficar positivo no sangue. Então, aqui eu coloquei, ó, positivo significa que eu tive contato com o vírus, não dá para saber se ainda estou com o vírus, se for IgE. Negativo, eu não tive contato com o vírus ou ainda não deu tempo do meu organismo sintetizar anticorpo contra o vírus. É o que está acontecendo, a pessoa tem algum sintoma e corre para fazer o quê? O exame. Mas em vez de fazer o exame RT-PCR, que seria o certo, ela vai fazer aqui, ó, o teste rápido. Deu tempo de sintetizar anticorpo? Não, vai ser negativo e ela está com o vírus, tá? Então, terminando por aqui, eu queria deixar para vocês que o ideal para ser feito esses testes é por recomendação médica ou mesmo por informação que hoje as drogarias já fazem um teste rápido também e que não adianta nada fazer o teste rápido, por exemplo, nesse período aqui, que a possibilidade de dar negativo é altíssima e talvez você inclusive esteja com o vírus. Então, tem que saber qual teste e em qual momento que você está deve ser feito. Deixo aqui para vocês um link de um vídeo do YouTube que mostra um pouquinho sobre os vídeos, sobre os exames para a Covid-19. Bom, finalizo aqui. Caso vocês tenham qualquer dúvida e queiram qualquer informação, deixo aqui o site da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp para vocês poderem acessar. E aqui do lado, ó, vocês têm o link direto, onde vocês podem fazer as perguntas e nós respondemos para vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.